Então, então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Eu sou o Everton Corrêa, CEO e fundador da Sonhando Futuro. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito relevante aí para todos que trabalham em organizações, que é o tema sobre reduções de custos, aumento de produtividade, como melhorar a qualidade dos serviços, né? Então, eu estou trazendo um tema bem bacana aqui, hoje só pondo aí para vocês. Normalmente a gente traz um especialista para estar falando do assunto, mas hoje a gente teve um incidente aí, acabou não podendo estar com um especialista aqui conosco. Então, a ideia aqui que eu vou estar puxando o tema, e então eu agradeço aí vocês que estão aqui hoje, dedicando seu tempo, buscando mais conhecimento, mais aprendizado. É um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Se vocês tiverem algum conhecido, fiquem à vontade aí para estar convidando. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês aí é exatamente isso. Como que a gente faz esse trabalho aí de reduções de custos, melhorias em processo, aumento da produtividade dentro das organizações. E para falar disso, a empresa que a gente usa de referência é a Toyota, tá? E por que a Toyota? A Toyota, ela, até contando um pouquinho aí da história, né? A Toyota, ela já iniciou o negócio dela já inovando, né? Por quê? Na verdade, a Toyota, ela iniciou a produção dela fazendo teares. Então, a Toyota, ela iniciou com teares, onde eles tinham lá, na época lá era o Sakichi Toyoda, né, que foi o fundador lá. A mãe dele trabalhava com teares e daí eles começaram a desenvolver algumas técnicas ali em cima desses teares. Depois eles começaram a produzir e só depois na sequência que veio realmente voltada aí para a área automobilística, tá? Então, é até interessante essa história, porque o Sakichi Toyoda lá, ele desenvolveu um tear automático, né, a vapor, que pela primeira vez na história ele detectava quando tinha um fio quebrado. Então, ou seja, estava lá fazendo a tecelagem, lá fazendo a teagem lá do processo todo lá, se quebrasse um fio, a máquina já detectava e parava automaticamente a produção. Então, olha que bacana. Então, é um conceito aí que isso daí foi por volta de 1920, 1918, acho que exatamente aí. Mas a ideia é essa. Então, o que que ele já começou? Nessa época, praticamente 100 anos atrás, aí, mais do que isso, ele já tinha esse sistema de automatizar algumas situações ali. Então, isso daí vem trazendo também até hoje aí, dentro de alguns dos conceitos, e esse daí é um dos pilares do sistema Toyota de produção, que eles chamam de JIDOKA, tá? Então, ele, junto com o Just in Time, são os dois pilares principais aí do sistema Toyota de produção. Então é bem bacana aí, porque a gente acaba pegando esse conceito aí, esse histórico, né, que acabou existindo aí dentro dessas empresas, dessa empresa, tá? E após a Segunda Guerra Mundial aí, na verdade, daí que realmente começou a se desenvolver um pouco mais aí a Toyota, até baseado aí em um engenheiro que era o Ono, né, Taishi Ono, que ele recebeu a tarefa de aumentar a produtividade dentro da organização. Por quê? O que acontecia? Eles estavam começando a produzir veículos, tinha acabado de ter a Segunda Guerra Mundial, o país estava destruído e eles tinham que se reinventar. Então, até inclusive em viagens que eles fizeram para os Estados Unidos para conhecer como que era a fabricação na época lá do Ford T, né? Eles foram entender um pouco mais como que funcionava isso daí, para levar esses conceitos, essas metodologias, como eles poderiam estar aproveitando dentro lá da Toyota. A única coisa que tinha de diferente nos Estados Unidos o volume já de produção já estava sendo alto, né? E eles lá, depois de uma guerra,
estavam se estruturando tudo e as quantidades eram muito pequenas ali. Então, como eles iriam adaptar aqueles conceitos que eles viram dentro da empresa lá? E é esse que foi o desafio, como que estaria sendo feito isso daí, tá? Então, toda essa base, toda essa estrutura que hoje a gente conhece aí como manufatura enxuta, Lean Manufacturing, ela partiu desse sistema Toyota de produção, onde eles acabaram desenvolvendo todo um conceito ali através de Kanbans, né? Eles foram nos Estados Unidos, foram entender como funcionavam os supermercados e levar esse conceito para dentro da indústria. Então, é bem interessante aí como tudo iniciou, tá? E especificamente isso daí acabou, até o nome aí, né, manufatura enxuta, Lean Manufacturing, isso daí acabou aumentando aí a quantidade de pessoas que passaram a conhecer e utilizar, né, esses conceitos, quando a Toyota, ela fez uma joint venture com a General Motors, isso daí em 1984, onde a ideia qual que era? Era montar uma fábrica com todo esse sistema Toyota de produção, só que nos Estados Unidos. Então foi um conceito bem bacana aí também, que eles acabaram levando, que foi exatamente isso, como você pegar todo esse conceito que foi desenvolvido no Japão, como levar isso para dentro de um outro país, né? Então, e nisso começou a ficar mais conhecido aí esse sistema Toyota de produção e eles elencaram lá, na verdade, foi o Instituto de Massachusetts lá, depois eles fizeram um trabalho e nomearam aí como Lean Manufacturing, manufatura enxuta, tá? E hoje o pessoal fala sistema Lean, né? Então, hoje está bem comum aí da gente escutar esses conceitos. Então, o que que é bacana aqui, até para o pessoal se familiarizar, hoje muitos termos que a gente escuta, que a gente já usa no nosso dia a dia, vêm exatamente do sistema Toyota de produção. Então, quando a gente fala, por exemplo, just in time, né, que é entregar a peça certa, na hora certa, na quantidade certa, né, vem do sistema Toyota de produção. Quando a gente fala de Kanban, hoje a gente usa, né? Tem o Trello, tem algumas ferramentas aí que a gente usa para movimentar. Isso daí também veio tudo dessa base. Hoje a gente fala de Scrum, né? Que é uma forma de você agilizar o teu processo ali de desenvolvimento de um projeto. Também toda a base vem do sistema aí Lean, né? Essa parte aí de você fazer o processo mais enxuto possível, tá? Então, é bem bacana essa história e hoje, até para vocês terem de referência, hein? Vamos ver se alguém de vocês sabe aí, até com curiosidade, qual o carro mais vendido no mundo? Gostaria que vocês respondessem sem olhar na internet. Se alguém souber, manda aí no chat aí para gente. Vocês sabem qual é o carro mais vendido do mundo, de todos os tempos aí? Quem acertar, meu, o cara é bom, hein? Legal. Vamos ver aí quem consegue descobrir aí. Então, vou dar um tempinho aqui, mas legal. Mas qual que é a ideia, pessoal? Tudo isso que foi criado, o sistema Toyota de produção, é, quase, Carlos, quase, quase, quase. O Fusca foi o quarto mais vendido do mundo. Tem outros que venderam mais. Fernando. Não colou não, né, Fernanda? É isso aí. É o Toyota Corolla. É o carro mais vendido no mundo. Foram 47 milhões de unidades já vendidas. Depois o segundo é o Ford, a F-Series, né, a picape. Depois foi o Golf, Volkswagen Golf, e depois o Fusca. Foram os quatro carros mais vendidos do mundo. Então, só para ter uma ideia, a Toyota Corolla foram 47 milhões e o Fusca 24 milhões. Então, praticamente o dobro aí do Fusca. Tá? Então, e por isso que a Toyota também, ela tem se mantido aí como a maior fabricante de carros do mundo. Ela está perdendo aí em um ano ou outro, perdeu acho que nesse período aí de, sei lá, 20, 30 anos para cá, ela tem perdido aí algumas vezes uma posição, mas por pouco, por exemplo, a Volkswagen agora
para Tesla em alguns meses, algumas coisas assim, né? Mas é a maior fabricante aí de todos os tempos aí, tá? Então, essa base aí da Toyota é exatamente os conceitos que hoje as outras empresas usam. Então, acabam mudando o nome, em vez de chamar Sistema Toyota de Produção, dão outro nome, Sistema de Produção, Sistema Global da GM, Sistema, eu não sei os nomes especificamente de cada montadora, mas cada uma usa um nome lá, né? Mas a base é tudo em cima desse conceito. E o que é bacana, que é? Todo esse conceito ele foi trazido e hoje não se aplica simplesmente à indústria automobilística, pelo contrário, isso daí você pode aplicar em qualquer empresa, tá? Então, só para ter uma ideia, recentemente aí a Toyota foi convidada para fazer um trabalho dentro da Embraer. A Embraer ela está desenvolvendo aquele carro voador que vai ser o eVTOL, né? Que tá para ser, já tem vários carros aí já com pedidos. Então, a partir aí de 2025, acho que tem um planejamento lá 2025, 2026, já começar a ter esses carros aí fazendo trajetos já. Então, a gente já vai ver carros aí da Embraer voando e quem eles puxaram lá para exatamente melhorar todo o processo, eles fizeram um acordo lá junto com a Toyota, tá? Para implantar toda essa metodologia dentro da Embraer, tá? Então, é bem interessante isso daí. Tá? E a Toyota também, acho que recentemente eles fizeram um trabalho dentro de um hospital, eu não lembro se foi o Hospital Santa Cruz ou se foi um outro aí também, levando todo esse conceito aí de manufatura enxuta, de lean manufacturing, né? Na verdade, todo esse conceito aí cultural aí, tá? Então, essa que é a ideia, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho disso daí, mas o que é bacana a gente pôr aqui? E todo esse sistema aí, Toyota de produção, ele nasceu, na verdade, com a primeira questão era o seguinte, o que o cliente quer, né, realmente receber? O que ele quer desse processo que a gente está tendo, né? Isso daí tanto o cliente interno, quanto o cliente externo também. A ideia qual que é? É entender o que realmente o cliente está comprando, o que ele espera da gente e o que é que tem desperdício dentro disso que a gente está fazendo. Tá? Então, na verdade, existe uma ferramenta aí que é chamada Value Stream Mapping, que é um mapeamento de fluxo de valor. É uma ferramenta interessante para você entrar numa empresa e você entender qual que é o fluxo, desde a hora que chega um pedido até a hora de você fazer a entrega para o cliente. Como que funciona todo esse fluxo, todo esse processo internamente? Por quê? Daí, com isso, você consegue visualizar o que realmente está agregando valor e o que são perdas dentro desse processo, tá? Então, é bem interessante aí para a gente saber, né? Então, perdas, o que seria? Seria esses desperdícios aí, operações que não agregam valor e que na verdade você tem aquela operação, mas não tem sentido. Se você puder eliminar, é ideal. Tem algumas operações que você não pode eliminar, mas você pode reduzir. Então vamos imaginar, por exemplo, eu tenho que produzir uma peça mecânica lá, tem que apertar uns parafusos lá para montar uma peça, tá? Então, por exemplo, o operador tem que pegar uma ferramenta, uma parafusadeira, para ir lá ele pega lá no posto, vai até o local lá e faz o parafusamento, a princípio, essa operação dele se deslocar não agrega valor. Então, o que a gente pode fazer? Como que eu diminuo esse processo para que, em vez dele dar 4, 5 passos lá para buscar uma ferramenta, que ele dê apenas um e já pegue a ferramenta e consiga fazer a operação. Com isso, eu reduzo esse tempo aí de deslocamento, por exemplo, tá? Por quê? O que agrega realmente valor numa operação de aperto? O que é realmente o valor agregado é aquele finalzinho do aperto, aquele tleque. Esse tleque é o que está realmente agregando valor para o cliente. É o que o cliente vai comprar, tá? Então, mesmo o processo todo de parafusamento, ó que interessante, por exemplo, se você tem um parafuso que ele tem um comprimento maior e você vai lá e tem que pôr a rosca,
e vai montar, e esse tempo aqui teu demora muito, esse tempo não está agregando valor. Então, você consegue cortar, né? E fazer, na verdade, um parafuso menor, que você perde ali menos tempo para fazer essa operação, ou você pode aumentar a velocidade ali de rosqueamento da parafusadeira. Por quê? A ideia é que quanto mais tempo você reduzir, é o ideal. Porque esse tempo, na verdade, é desperdício ali que você está tendo, e isso muitas vezes você acaba tendo mais custo, né? Isso daí você acaba passando para o cliente, mas o cliente em si, ele não está preocupado com esses desperdícios, ele quer que você faça da maneira mais enxuta possível, tá? Então, essa que é a ideia, e foi esse o conceito que o pessoal é através do sistema de produção e hoje com o Lean Manufacturing, a gente faz o trabalho dentro das organizações, né? Então, o que é interessante? Então, nós vimos aí, por exemplo, esses conceitos aí, eles vêm desde a Segunda Guerra Mundial aí, mas o interessante é que, até pegando alguns dados aí da CNI, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, eles fizeram um levantamento em 2019, onde eles perguntaram para as empresas o uso dessas ferramentas e técnicas de manufatura enxuta, como que estava sendo a utilização delas. E o interessante que foi, e na verdade eles elencaram o quê? 15 ferramentas, 15 técnicas ali, de referência para o pessoal pontuar se eles estavam usando de forma completa, de forma isolada, ou eles nem sabiam o que era, qual que era a ideia do conceito, né? E o que eles fizeram? Por exemplo, pessoas que não aplicam nada disso, nenhum desses conceitos aí que a gente já viu aí, que traz vários benefícios para a organização, como redução de custos, aumento de produtividade, melhora na qualidade, parte de melhorar a segurança dentro da organização, a parte de ergonomia do trabalhador, ela melhora, né? Ela dá mais estabilidade para o processo produtivo, ela aumenta a flexibilidade dentro da produção. Então, ou seja, tem uma série de benefícios aí que a empresa acaba ganhando, né? Então, é, são coisas aí que realmente a ideia, eu imaginava até antes de ler esse relatório, eu imaginava que o negócio estava mais avançado, mas para minha surpresa aí eu percebi que não. Então, só para ter uma ideia, hoje que usa de forma completa a média, né, das empresas que usa de forma completa, 33% não usa nenhuma ferramenta. 33% das empresas não usa nenhuma dessas ferramentas. Tá? Isso daí a gente está falando de indústria. Tá? 28% usa de uma a três ferramentas só. Tá? Então, dá uma olhada o potencial aí que a gente tem de buscar aí novos clientes, novos potenciais aí de pessoas que queiram, na verdade, implementar isso dentro da organização, tá? Então, é bem relevante aí o ponto aí. Então, ou seja, praticamente esses 60% aí não está usando ainda esses conceitos aí efetivamente, tá? Salvo exceção do quê? Então, só para ter uma ideia, então, 9% usa de 10 a 15 ferramentas. A média geral, só 9%. A exceção drástico aqui, na verdade, é o quê? A melhor de todas é a parte automobilística, que 69% das empresas usam de 10 a 15 ferramentas, tá? A média, 9%, e aí o ramo automobilístico, 69%. Então, nossa, totalmente discrepante, né? Então, o que a gente vê na indústria automobilística não acontece nas outras indústrias, tá? Então, indústrias de transformações de outros ramos aí, eles têm ainda essa deficiência, então existe muito potencial de ganho. Então, é bem interessante essa informação,
tá? Então, é bem bacana aí. E quais são essas ferramentas? Eu vou até falar algumas aqui, né? Só para a gente saber, daí a gente de falar, pessoas que estão mais familiarizadas aí vão lembrar. Então, por exemplo, trabalho padronizado, é, inclusive é uma das ferramentas que nesse relatório aí falou que é as que mais usam, tá? Então, foi o trabalho padronizado, o programa 5S e gestão visual. Foram os três principais aí que falou que as organizações gerais são os que mais eles conseguem implementar aí de uma forma completa, tá? Mas temos também 5 porquês, né? Temos o OE, que é Eficiência Global dos Equipamentos, temos o relatório A3, temos o Kaizen, o layout celular, o TPM, que é a manutenção produtiva total, então, temos o Kanban, temos o Pokayoke, que é o sistema prova de erros, né? Temos aquele Yamazumi, que é o balanceamento do operador. Vamos balancear isso daí nas operações que ele faz. Temos o próprio mapeamento do fluxo de valor, e o SMED, que é a troca rápida de ferramentas. Então, todas essas ferramentas, elas estariam dentro aí do Lean Manufacturing, e daí, até baseado nesse estudo aqui, foi levantado exatamente isso, foi passado essas ferramentas e perguntado, e aí, vocês usam? Então, foi isso daí que a gente falou. Então, um índice muito baixo, então existe um grande potencial ainda nas empresas aí, tá? Então, é bem interessante esse item aí. Então, e aí, falando um pouco mais, entrando mais no detalhe, como que é feito a redução desses desperdícios, esse aumento de produtividade, essa melhora na qualidade, essa melhora na ergonomia, esse contexto todo aí da utilização do Lean Manufacturing, da manufatura enxuta, como isso daí é feito, tá? Então, como que é? Na verdade, existem a Toyota lá, eles conseguiram elencar 7 desperdícios que a gente pode estar vendo no processo, e esses desperdícios também não só nos processos de manufatura, mas em qualquer processo você consegue enxergar isso, inclusive no escritório, tá? Na área administrativa também. Você só precisa adaptar ali os termos, mas a ideia importante é entender o conceito do negócio, tá? Então, e daí você pode usar isso daí para desenvolvimento de produtos, no recebimento de pedidos, no escritório, na linha de produção, né? Então, a ideia aqui que é você visualizar o que não está agregando valor dentro do teu fluxo. Essa que é a ideia do negócio, tá? Então, aqui até eu gosto de pôr aqui, é um termo que a gente acaba usando aqui, fica fácil de guardar, né? Então, é uma palavrinha lá, repitem, né? Repitem, repetir, repitem. Então, o que que é? Seria o retrabalho, né? Então, retrabalho e defeitos. Então, como que a gente pode eliminar isso daí, reduzir, tá? Então, produtos ou serviços que não atendam aí aos requisitos ou padrões de qualidade, que leve a gente a fazer retrabalho, leve a refugos, ou mesmo a insatisfação do cliente, tá? Então, como que a gente elimina esses retrabalhos, essas correções, esses defeitos que acontecem dentro de um processo? Então, isso daí é um ponto fundamental, é um das perdas, aí, um dos desperdícios, né? Daí o outro que a gente tem aí seria o próprio excesso de produção, então seria a superprodução. Isso daí é muito comum a gente ver nas empresas, as pessoas acabarem produzindo mais do que o necessário. Ou seja, muitas vezes não tem nem o pedido e tá lá, o estoque cheio. Ah, não, eu tenho que ter estoque, porque na hora que me pedirem eu tenho que estar aqui, está tudo aqui, o estoque inchado, né? Então, ou seja, você está com o dinheiro parado lá, né? E, além disso, muitas vezes, quando você tem superprodução, você acaba tendo os outros problemas agravados ali. Depois a gente vai explicar um pouco melhor isso daí. Mas a ideia aqui que é, quando você produz mais do que o necessário, de repente você descobre lá que tem um componente com problema.
tudo que você montou, que já está no estoque, está tudo pronto lá, você vai ter que revisar tudo, né? Então, é um negócio que não é a forma certa de fazer. Então, a ideia que é você produzir conforme a demanda, conseguindo reduzir ao máximo aí esse tempo de entrega, que é chamado de lead time, tá? Que é desde a hora que cai um pedido até a hora que você entrega para o cliente. Então, só para ter uma ideia aí, nós trabalhávamos numa planta just in sequence. Então, o que que é o just in sequence? É o just in time, é você entregar a peça certa, na quantidade certa, na hora certa, e, além disso, sequenciado. Então, é o just in sequence. Isso daí, por exemplo, na última planta lá que eu estava, nós tínhamos duas linhas de montagem. Uma a gente precisava entregar desde a hora que caiu um pedido para a gente montar lá um cockpit. Nós montávamos os painéis do carro para a Fiat. Nós montávamos todos os painéis para a Fiat. Então, nós tínhamos numa linha para montar o Mob e o Argo, nós tínhamos 118 minutos, ou seja, menos de 2 horas eu tinha que receber o pedido, fazer toda a montagem do painel, volante, velocímetro, contagiros, porta-luvas, montar todas as peças do carro, colocar dentro de um caminhão, esse caminhão ia até a fábrica lá da Fiat, daí a Fiat pegava esses painéis e levava até o ponto de uso dentro, internamente, tá? Então, tudo isso daí tinha que ser em menos de 118 minutos. Daí tinha outra linha, de montagem que ela tinha que fazer a entrega em menos de 95 minutos, ou seja, praticamente 1 hora e 35, tá? Então, imagina, a gente não tinha estoque, tá? Então, realmente é um conceito bem diferenciado, e não é todas as empresas que conseguem fazer isso. Por quê? O próprio cliente tem que trabalhar nessa cadência, né? Para a gente saber, e a gente tem que estar próximo da empresa para conseguir fazer esse fluxo, tá? Mas a ideia que eu quero levar aqui, o conceito é, é o máximo que você puder eliminar do teu estoque é o ideal, tá? Então, é um conceito aí que tem que ser levado para dentro das organizações, reduzir ao máximo isso daí, tá? Então, estou com estoque lá de 10 dias. O que que eu preciso para reduzir para 5? Depois você se pergunta o que que eu preciso para reduzir para 3? O que que eu preciso para reduzir para 1? Entendeu? E esse daí é o processo de melhoria contínua que tem que existir dentro da empresa, ok? O outro ponto, o que que seria... deixa eu ver aqui, aqui. O outro seria processamentos desnecessários. Então, por exemplo, realizar etapas, operações, aí, atividades que não agregam valor ao produto ou serviço. Ou seja, se fazer uma atividade que não está acrescentando nada. Então, sei lá, se tem lá uma operação que você está pondo algo a mais lá, e na verdade, depois lá na frente você acaba tendo que tirar, por exemplo. Você faz a montagem do negócio, depois você tira, por exemplo. Ou seja, é um processamento ali desnecessário que não tem sentido, tá? Isso daí muitas vezes acontece também, ok? Inventário, estoque excessivo, né? Então, a gente comentou isso daí também, né? Que é manter estoque muito alto, isso daí tanto nos produtos acabados, né? Quanto também nos produtos, na matéria-prima. Você recebe, é, se você não tiver um controle aí do que realmente você precisa, ter isso daí realmente organizado de uma forma que você não falte matéria-prima, mas que você não tenha em excesso. Então, existe todo um cálculo para você chegar nesses valores certos aí, de quanto realmente você precisa ter dentro da empresa, tá? Para você não ter inventário, estoque aí excessivo. Isso daí também é uma perda, você está perdendo dinheiro, é dinheiro parado, né? O tempo de espera. Então, isso daí é fácil aí da gente visualizar até em escritório, por exemplo, você faz o pedido para chega alguma informação para um departamento da empresa e tem outros departamentos precisando daquela informação e a informação demora lá 2, 3 dias, uma semana para chegar no outro departamento. Ou seja, é um tempo de espera ali e você pode estar pensando em eliminar, né?
pode e deve, né? Então, como que eu melhoro esse fluxo? Então, chegou um pedido lá do cliente, pô, por que que eu tenho que passar e demorar tanto de um setor para o outro? Como que eu posso melhorar esse meu fluxo, dar uma resposta mais rápida para o cliente? Como que eu posso fazer isso para melhorar esse processo, tá? Então, esse tempo de espera aí é muito comum também e tem grande potencial aí de ganho, né? Então, imagina você focar nisso daí, um processo que demorava, sei lá, um processo administrativo lá que demorava uma semana, ficava 3 dias parado na mesa de alguém e você consegue encurtar isso daí para meio-dia. Imagina o ganho que você vai ter, a excelência que você vai ter dentro da tua organização. Não, demorava lá para entregar, de repente, algo lá em 10 dias, você começa a entregar em um dia. Imagina que maravilha, né? Então, o cliente percebe isso daí. O cliente realmente é isso que ele quer, né? Ele quer esse valor, ele quer, putz, quer ser atendido rápido, ele quer qualidade, ele quer agilidade, né? Do que é que está acontecendo, tá? E o outro são movimentações desnecessárias, né? Que é realizar movimento ou deslocamento desnecessário, que a gente deu o exemplo até do operador, de repente, buscar uma ferramenta onde ele tem que dar meia dúzia de passos. Então, como que a gente faz para ele não precisar dar toda essa movimentação, né? Então, um negócio também que é comum aí até na área logística, muitas vezes empilhadeiras, o pessoal está deslocando de um lado para o outro, talvez tem que alinhar, faz um fluxo correto. O ideal, muitas vezes, né, nem tem empilhadeira, empilhadeira é perigoso. Então, como eliminar essas empilhadeiras do processo, né? Hoje tem os AGVs, tem os carros automáticos aí, guiados, né? Que hoje o custo já é muito acessível e eles muitas vezes traz até mais agilidade. Inclusive, tu fiz até um post essa semana aí no Instagram aqui falando disso, aí. A agilidade que estava ali comparando com a empilhadeira, né? Então é bem interessante. Então são coisas aí que a gente tem que estar pensando e levando para dentro das organizações aí, né? E aqui então foram 7 desperdícios que você juntando aí retrabalho, excesso de produção, processamento, inventário, tempo de espera, excesso de transporte e movimentação desnecessária forma a palavra repitem, né? Então, é mais para memorizar aí. E o oitavo desperdício, eu falo aqui, é o seguinte, é a gente não aproveitar as habilidades aí, o potencial dos colaboradores nossos. Por quê? Muitas vezes o pessoal que está lá no chão de fábrica, a pessoa que está realmente na atividade ali, ou dentro de um escritório, a pessoa que realmente faz a atividade, ela sabe onde que está os desperdícios ali. É questão da gente levar esse conceito para ela, que ela vai começar também a ajudar a gente a eliminar. Então, a ideia é exatamente isso. De repente, dar um treinamento, orientar essas pessoas o que são esses desperdícios para elas começar a ficar atenta, para elas verem e enxergarem o que é o desafio ali. E daí, com isso, ela consegue, a gente aproveitar esse talento dela, essa, essa particularidade por ela estar ali na operação e trazer resultados aí expressivos aí para a empresa, né? Então a ideia é exatamente isso, a gente aproveitar as pessoas, aproveitar o talento delas aí, né? Para a gente inovar, para a gente fazer esse processo aí de inovação dentro da organização e, e ter resultados aí extraordinários, tá? Então essa que é a ideia aí do negócio. Então a ideia é a gente identificar esses desperdícios, né? E fazer aí de uma forma que sejam eliminados, né? Ver o que que dá para eliminar, o que que não dá para eliminar, vamos reduzir e identificar oportunidades aí. De repente não dá para fazer naquele momento, mas você fala, oh, se eu fizer aquilo e aquela outra melhoria, depois eu posso voltar aqui e melhorar mais um pouco, né? Então é um processo exatamente aí que os japoneses chamam de Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. Então imagina você ser melhor 1% ao dia, né? Em um ano você vai ser melhor 365%. Então, não precisa muito, você precisa só ser constante, todo dia, esse processo de melhoria, de inovação dentro da organização. Então, isso é fundamental e é importante, é um tema aí que a gente leva para as empresas, que é o quê? O dono, né, o gestor, o líder ali,
ele precisa ter essa mentalidade, né? Ter essa mentalidade com essa visão aí e de como fazer ter essa cultura de inovação dentro da empresa. E, na verdade, trazer ali os colaboradores realmente a participar, né, de todo esse contexto aí, para que realmente o negócio seja um diferencial, não fique tudo preso a ele, só eu que tenho ideia, só eu que sei, nada disso. A ideia que quer é o pessoal lá traz muito mais ideias aí do que a gente imagina, tá? Então, até eu trouxe uns dados aqui que eu lembrei aqui de pegar aqui, e bem interessante, que são os programas, né, de ideias que a gente tem dentro das empresas. Então, a ideia que é, você acha uma oportunidade, né? Putz, aqui tem uma oportunidade. Vem uma ideia que eu posso estar fazendo aqui, né? Daí, qual que é o objetivo? Você comunicar essa ideia. Daí vai ter um grupo que vai estar avaliando, vai ter um aceite lá do grupo. Bacana, a ideia realmente é interessante. Vamos fazer um piloto aqui para a gente realmente pôr aí para testar, né? Validou, bacana, joia, deu certo aqui. Vamos mudar esse processo, vamos mudar essa operação, vamos mudar essa forma de prestar esse serviço. Legal, vai lá e padroniza, tá? Então, qual que é a ideia? Todas as mudanças que você que fizer, né, esse processo de melhoria contínua, a ideia é essa, é você fazer a mudança, padronizar. Faz outra mudança, padroniza de novo. Faz outra mudança, padroniza. Então, esse que é o conceito aí da melhoria contínua, né? E isso daí é bacana, até pegando aqui de exemplo, só para ter um parâmetro aqui, eu atuei na última empresa em 2017 a 2020, aí, né? Parou em 2020, eu acabei saindo em 2021 porque tive que desmontar a fábrica lá. Mas a produção foi até 2020, até meados de 2020. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, 2017 a 2020, em 2017 foi quando eu entrei lá, a gente fez naquele ano 275 ideias de melhorias, né? Em 2018, nós já fomos para 1.014 melhorias ali, sugestões. Em 2019, nós batemos 2.870 sugestões de ideias de melhorias. Então, olha que bacana. A gente conseguiu engajar a equipe lá de tal forma e o pessoal dava ideia todo dia, via uma coisa nova, o pessoal estava lá sugerindo, né? E a gente tinha todo um processo de premiação. Então, mensalmente, a gente via as melhores ideias, esse pessoal era premiado, né? E havia um incentivo ali e para as melhores ideias lá, e isso daí acabava gerando uma sinergia, né? Então, no total aí, 2017 a 2020, foram 4.655 ideias de melhorias. Então, muitas vezes são ideias mais simples. E fora isso, o que a gente tinha? Tinha os projetos maiores, né? E chegaram entre 2019 e 2020, nós tivemos ali 149 projetos maiores. Então, é algo bem interessante. Só para ter uma ideia, por exemplo, com esse trabalho aí que a gente fez, 2019 e 2020, faturamento lá da planta era 42 milhões por ano, tá? Só nesse trabalho aí de melhorias, de 2019 a 2020, nós reduzimos 4 milhões 267 mil. Ou seja, praticamente 10% de um faturamento anual nós fizemos de redução de custos aí em 2 anos, tá? Então, só para ver como é importante esse processo aí de melhoria contínua dentro da organização e de uma forma bem estruturada, tá? Então, isso a gente, esse conceito, né, de melhoria contínua, daí até pegando um pouco aí a base também, que hoje o pessoal fala de inovação, e também é um conceito que muitas vezes na indústria a gente fala muito de melhoria contínua e a gente acha que inovação é algo tecnológico, né? E até, inclusive, isso aqui é o que eu explico aqui nesse livro aqui, né, que eu já falei, que acabei escrevendo, mas é bem interessante porque melhoria contínua é uma forma de você inovar, tá? Então, até dando um resumo aqui, também a gente já está em cima do tempo aqui, já faz 9 horas, mas a ideia qual que é?
a melhoria contínua ela está dentro de um processo que chama inovação incremental. Então, inovação incremental é aquela lá que você faz diariamente. Então, você foca ali no teu negócio atual e você está fazendo ali a tua inovação incremental, que é a melhoria contínua. E daí existem outros tipos de inovação, né? Que a gente talvez vocês já escutaram, que é a inovação disruptiva, inovação radical, né? Onde a ideia que é, aí sim a gente envolve outras coisas. Então, imagina o seguinte, a gente tem que ver dois eixos. A gente tem o eixo tecnologia e temos o eixo ali o mercado, os clientes, tá? Então, é basicamente isso. São quatro quadrantes ali, onde a gente tem incremental, você tem uma tecnologia já existente e você tem o mesmo mercado, então ela é incremental. E daí, quando você tem uma nova tecnologia, um novo mercado, daí é que o pessoal chama de inovação disruptiva, tá? Então, por exemplo, o pessoal gosta de dar o exemplo aí, por exemplo, da Netflix, né? Então, antes existia a Blockbuster, que você ia lá, alugava a tua fita de vídeo, passava o final de semana com ela, rebobinava antes de devolver, e daí você alugava lá a quantidade de fitas que você queria, né? Veio a Netflix e falou, não, você não vai precisar mais fazer esse processo aí, né? A ideia agora é vou pôr tudo no streaming lá, você vai acessar e você entra lá, paga uma mensalidade, você vai ter o filme que você quiser. Então, o que que eles acabaram fazendo ali? Eles entraram com uma tecnologia toda nova e conseguiram, e teve essa disrupção aí que a gente chama, que é o quê? Acabou com o outro mercado. Então, por exemplo, o mercado ali que era da Blockbuster, acabou, né? Depois que eles entraram, assumiram ali o mercado, né? Mesma coisa do Airbnb também, né? Eles acabaram fazendo algo similar lá, né? Bem que eles ali seria mais radical, eles não mudaram ali, ainda existe os hotéis, tudo, né? Mas é uma inovação diferente, tá? Então, resumindo, é isso. Então, o que que é o bacana? O processo de melhoria contínua, ele sim, é uma inovação, e é a inovação que, na verdade, a gente tem que investir mais, tá? Então, existem alguns parâmetros aí que o pessoal usa de referência, né? Mas seria algo aí para a gente estar aplicando dentro da organização num volume maior, dando maior ênfase. Só que a gente também tem que pensar nesse momento, nas melhorias ali atuais, né? Essa inovação incremental, mas temos que pensar também no presente e no futuro da organização. Então, é importante também a gente pensar que novas tecnologias eu posso pôr, que outro mercado eu posso atingir, né? E isso que é importante, que daí o pessoal chama isso daí de você ter as duas pernas, aí, vamos por assim, de ambidestria organizacional, tá? Então, você tem tanto essa parte de inovação do teu negócio atual, mas você também começa a pensar no futuro da empresa. Daqui 4, 5, sei lá, 10 anos, é até muito, né? Que agora as coisas estão tão rápidas. 5 anos já é muito, né? O que que eu vou ter daqui 2 anos? O que que eu vou ter daqui 3 anos, né? O que que eu tenho que fazer de diferente aqui para inovar, para melhorar a minha organização, meus processos, a minha empresa no todo. Então, esse que é a ideia aí, né? Da gente estar fazendo toda essa sinergia aí dentro da empresa, tá? Então, é bem bacana esses conceitos. É, e daí, hoje também, é um outro termo aí que a gente tem escutado bastante, que é a indústria 4.0. Também é um tema que, da mesma forma que eu passei alguns indicadores aí para vocês do Lean Manufacturing, né? E hoje não existe as indústrias ainda não estão utilizando a fundo realmente esses conceitos, exceto a indústria mais automobilística. Então, eles estão perdendo bastante coisas aí, bastante ganhos que eles poderiam ter em seus processos e não estão usando. A mesma coisa acontece para a indústria 4.0, tá? E daí eu também não vou entrar muito no assunto aqui, mas é a mesma coisa aí. Hoje, praticamente aí, uma mesma pesquisa aí que foi feita, né? Só para ter uma ideia,
que não utiliza ou que não sabe se utiliza, né, está em 31% das empresas. E as outras, na verdade, pode ser que usa apenas uma tecnologia aí da indústria 4.0, tá? Mas que não usa, ou que nem sabe se usa ou não, são 31%, tá? Então, ou seja, existe um potencial aí também, indústria 4.0, né? Então, aqui só para também a gente ter de referência, né? É, principalmente aí com essa parte de chat GPT, que entrou aí recentemente, né? E o pessoal tem falado bastante. É importante a gente estar antenado, né? Com as inovações que estão acontecendo. E essa parte de indústria 4.0, o Fernando está aqui com a gente, foi até bacana, ele trabalhou com a gente lá quando nós montamos a fábrica lá em São Bernardo do Campo, dentro da Ford. Então, em 2008, na verdade, a gente já tinha uma série desses conceitos aí de indústria 4.0 e, na verdade, nem existia esse nome, porque realmente indústria 4.0 ela nasceu em 2011, né? Então, foi um termo aí que nasceu na Alemanha, onde a ideia lá o governo alemão estava querendo competir com os chineses e quiseram criar uma infraestrutura ali diferenciada, né, para poder competir. E o governo todo comprou a ideia ali do negócio, né? E daí começou a ser usado esse termo aí, né? Dessa indústria 4.0. E hoje, na verdade, daqui a pouco já está atrasado, porque hoje já estão falando aí de sociedade 5.0, né? Então, ou seja, só que aqui a gente não está ainda nem na indústria 4.0. Então, imagina, o negócio 2011, já se passaram aí 12 anos e a gente ainda está atrasado. A gente viu aí pelo Lean Manufacturing que foi depois da Segunda Guerra Mundial começou esses conceitos e hoje ainda as empresas não utilizam do jeito que tem que ser, né? Então, existe muito mercado, existe muito potencial, acho que é isso que a gente está aí para ajudar, e essa que é a ideia. Então, a gente poder, nós como consultores, treinadores, gestores, líderes, né, empresários aí que estejam assistindo a gente, a ideia é vocês verem, né, todos esses conceitos e pedir ajuda, porque muitas vezes as pessoas não utilizam, né, os empresários, os gestores, muitas vezes até por não conhecer, né, essa estrutura ou acharem que, nossa, esse negócio é um negócio de outro mundo, eu vou ter que gastar uma fortuna, eu vou ter que não tem condições, minha empresa não dá, muitas vezes não é isso não, é coisa simples que você faz, que você já vai ter ganhos ali rápidos, né? E muitas vezes, até se você não tem conhecimento, se você não tem o pessoal técnico que saiba realmente atuar, né? Não tenha conhecimento, que foi um dos desafios aqui, que foi apresentado, inclusive, nessa pesquisa aqui de manufatura enxuta, né? Foi perguntado assim, quais as principais barreiras para a adoção das ferramentas e técnicas de manufatura enxuta? E 36% ali deu um resultado lá que, na verdade, eles pediam três, né? Três itens lá que o pessoal elencasse. Mas ali o maior foi o quê? Falta de conhecimento das ferramentas e técnicas. Ou seja, o pessoal não sabia. Daí outra coisa que o pessoal pôs, eles falaram que falta qualificação dos trabalhadores para implementar as técnicas. E depois eles puseram alto custo para implantação, né? Mas às vezes manufatura enxuta é mais você fazer um treinamento, é mais você levar essa cultura. Você não tem ali, o negócio é mais cultural do que, na verdade, investimento em equipamentos, nada disso, né? Então, muitas vezes as pessoas ainda não sabem muito bem aí como aplicar, né? Indústria 4.0, sim, você vai ter que ter algumas tecnologias a mais, mas elas se pagam, né? Então, isso que é interessante e é para isso que a gente está aí, para poder ajudar também nesses conceitos aí e levar isso para as empresas, né? Que tem grande potencial aí e estão deixando dinheiro na mesa, hein? Então, esse que é o diferencial. E que eu digo é o seguinte,
as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Hoje eu estava participando aqui de um evento que teve, que é mais voltado para startups, né? Mas eu estava vendo lá alguns levantamentos que eles falaram, principalmente dessa parte de novas tecnologias, né? Então, o pessoal hoje fala, tem tecnologias de base e tem as tecnologias emergentes, que o pessoal está chamando, né? Então, tecnologia de base são mais esses negócios que a gente já tem, por exemplo, um ERP, o cloud, né? Você deixar as coisas nas nuvens lá, o CRM, então seriam essas tecnologias de base, né? E a gente tem agora as tecnologias emergentes, que seria o quê? A inteligência artificial, a integração, né, dos equipamentos, IoT, o blockchain, o 5G. Então, são novas tecnologias aí que o pessoal está chamando de tecnologia emergente. Eles fizeram um levantamento só para entender o grau do negócio. Hoje, se somar o valor de mercado de todas as empresas de capital aberto, hoje a gente está falando aí que são 97 trilhões, tá? O valor de mercado dessas empresas, 97 trilhões. Pessoal, isso aí em 2022, dados de dezembro de 2022, tá? O pessoal está estimando que em 2030 esse valor ele chegue a 302 trilhões, ou seja, ele vai pular de 97 para 300 trilhões, vamos pôr de 100 para 300. Só que esses 300, basicamente o que eles estão falando aqui, são essas tecnologias emergentes, ou seja, empresas que tiverem focado em criarem coisas para esse mercado de tecnologias emergentes, elas que vão alavancar esses outros 200 trilhões de valor do mercado. Tá? Então, é um negócio, ou seja, que eles querem dizer é o seguinte, cara, vai existir um novo mercado aí que a gente ainda nem conhece, tá? E as empresas realmente que vão chegar em 2030 são essas empresas que estão focadas nessas novas tecnologias. Resumindo, a história é essa. Então, a mensagem que, na verdade, eu quero passar, que é? Pessoal, se o negócio, a gente está vendo aqui, tem coisas que nasceram em 1900 e bolinha aí, que é uma questão de manufatura enxuta. Que a gente já tem falado, tem ganhos absurdos aí. Hoje a gente sabe que a Toyota é referência mundial e aplica isso, todas as empresas automotivas aí utilizam disso e as outras empresas ainda não estão usando, é o momento de rever, né? O que está acontecendo, ir atrás, pedir ajuda, né? Então, acho que isso é relevante e além, essas novas tecnologias que não são mais novas, por exemplo, indústria 4.0. Então, só para ter ideia, por exemplo, esse negócio de inteligência artificial, lá em 2008, nós tínhamos uma câmera que a gente já detectava se o painel do carro lá estava indo com todos os componentes ou não. A gente tinha um sistema de inteligência artificial lá que já detectava se não estava faltando, se o modelo lá do controle de ar era o modelo certo, se o velocímetro era o modelo certo. Ele passava num túnel lá e ele já identificava o que era o negócio. Então, ou seja, e não é nada, não é nada de caro, hoje é mais barato ainda o negócio, né? Naquela época a gente já usava isso daí. Então, muitas vezes é questão da pessoa se inteirar, saber o que está acontecendo, buscar informação e pedir ajuda, né? Muitas vezes o empresário quer fazer tudo sozinho, pede ajuda, né? Não fica batendo a cabeça aí sozinho, não, tá? Então, essa que é a ideia e essa que é a proposta, tá bom? Então, legal, pessoal. Acho que eu falei bastante aqui. Aproveitar aí que hoje a gente acabou não tendo aí a nossa especialista aí, né? E eu acabei pegando aí um tema aí, de repente, para abordar, tá? Então, já passamos aí uns 10 minutinhos. Deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui. Gostaria de agradecer vocês aí que ficaram até o final aí. Mandar um abraço aí para vocês. Fernando, Pan, a Ana Bonil, a Neia, todos que entraram aqui, deixa eu ver aqui, o Carlos, todo mundo que estava aqui, obrigado aí
Felipe, a todos que estão aqui. Obrigado aí pela participação de vocês. Precisando de ajuda aí, precisando de alguma coisa aí, fale com a gente. E a semana que vem, vou até dar um alerta, semana que vem a gente não vai estar fazendo a live, que eu vou estar participando de um evento aqui que vai ter de empresários, aqui em Guarulhos, e daí a gente vai estar participando, então não vou conseguir fazer a live, mas daí na outra semana a gente volta para cá, mesmo horário, tá? Às quartas-feiras, às 20 horas. Tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por estarem dedicando seu tempo, buscando aí mais conhecimento, mais aprendizado. Espero ter cooperado aí com vocês de alguma forma, ter passado algum conhecimento aí de repente novo aí para vocês. E se não foi novo, de repente vocês recapitularam, né? E acho que essa que é a ideia aí, né? A gente sempre vai aprendendo coisa nova e vai melhorando a cada dia. Então, o que eu desejo aí para vocês é que vocês tenham essa mentalidade aí de melhoria contínua, Kaizen, né? Então, a gente ser melhor todo dia um pouquinho. Então, 1% ao dia aí no ano dá 365%, né? Melhor. Então, esse que é o foco aí. Então, obrigado, pessoal. Ótima noite aí para vocês. Sucesso total. Tamo juntos aí. Boa noite.